Vocês estão conseguindo ver, gente, a minha tela? Estão conseguindo, gente, ver a tela? Sim. Beleza, então. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os trabalhos acadêmicos. Então, o que são esses trabalhos acadêmicos? Muitas vezes as pessoas acham, trabalho acadêmico é fazer TCC, é fazer um artigo. E não necessariamente só TCC e artigo são tipos de trabalhos acadêmicos. Ao longo da nossa vida, enquanto estudante, a gente vai fazer ou já fez vários trabalhos acadêmicos. Eu acredito que muitos de vocês já fizeram desses trabalhos sem ao menos saber que se enquadram em um trabalho acadêmico. Os trabalhos, eles podem ser mais simples, eles podem ser mais complexos, mas não deixam de pertencer aos trabalhos acadêmicos. Então, é importante que vocês conheçam esses trabalhos para que vocês tenham uma dimensão do que são, quais que são as regras, vou começar a apresentá-los para vocês. O primeiro tipo de trabalho é o resumo. Eu acredito que vocês já fizeram vários resumos ao longo da vida de vocês na escola. E o que é o resumo? O resumo é quando você vai ler um texto, ou um livro, ou um artigo, depois que você faz a leitura, você faz uma síntese, você tenta escrever as principais ideias daquele autor. Então, o resumo, ele pode ser, além desse tipo de resumo que eu estou falando com vocês, quer dizer, a síntese dos trabalhos, ele pode ser parte integrante de um outro trabalho. Por exemplo, essa semana a gente não está trabalhando um artigo da tilápia na disciplina. Se vocês verem, uma das primeiras coisas que constam nesse artigo é o resumo. Então, o resumo pode ser parte de um outro trabalho, ou o resumo ele pode ser independente. O resumo ele também circula como uma forma de produção científica. É muito comum a gente ver congressos que abram período de inscrição para você submeter e apresentar um resumo. Dentro do resumo, gente, a gente tem dois tipos. A gente tem o resumo simples e tem o resumo expandido. O que é o resumo simples? O próprio termo simples, ele já dá uma ideia para a gente do que ele é. É um resumo que ele é menorzinho, ele é pequeno. Ele geralmente cabe em uma página e, segundo as normas da BNT, ele tem, em média, de 300 a 500 palavras. É como se fosse uma meia página, mais ou menos. Já o resumo expandido, o próprio expandido já dá uma dica para a gente do que ele é um resumo maior. Tem alguns eventos que pedem, dão a opção da gente publicar o trabalho em formato de resumo expandido. Então, o resumo expandido ele tem várias páginas, geralmente varia entre 3 a 5 páginas, mas cada local que você vai submeter esse resumo constrói as suas regras e te informa. Esse resumo, por ele ser expandido, ele ser maior, ele tem que ser um pouco mais detalhado que o resumo simples. Você consegue trazer mais informações, você coloca referências bibliográficas no final. No resumo simples, você não usa autores. É papum, é rapidinho. Já no resumo expandido, você tem essa possibilidade. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de um resumo simples. Esse resumo ele foi submetido num evento do nosso instituto, que se chama CIMEP. Então, aqui vocês veem o título do resumo, o nome dos autores do resumo. Ele tem esse númerozinho aqui por cima, porque logo abaixo a gente coloca o e-mail, caso alguém leia o resumo, queira saber mais informações ou tenha alguma curiosidade sobre o trabalho, ele pode entrar em contato. Então, o resumo ele tem uma introdução, que a gente apresenta um pouquinho do trabalho, mostra os objetivos do trabalho, aí teria abaixo materiais e métodos, resultados e conclusão, para vocês terem uma ideia do que é esse resumo. O outro que eu trouxe para vocês é o resumo do artigo da tilápia que a gente está trabalhando essa semana. Não o resumo independente, ele é um resumo que faz parte do outro trabalho. Então, vocês podem ver que ele é bem pequenininho e que no final desse resumo, a gente tem as palavras-chave. O que são palavras-chave? É quando o autor
ele escolhe 3 palavras que ele acha que resume a ideia geral do seu trabalho. Se pudesse escolher 3 palavras, quais seriam as 3 palavras mais importantes do seu trabalho? Então, isso que é palavra-chave. Além do resumo, a gente tem também as resenhas. Resenha não é igual a resumo. Por quê? Porque no resumo você só traz a síntese das ideias. Na resenha, você traz a síntese das ideias, mais comentários seus. Na resenha, você pode se posicionar. Então, a resenha ela pode ser tanto informativa, quanto uma resenha crítica. O que é uma resenha informativa? Informativa é que você traz dentro dos seus comentários informações sobre aquele artigo, sobre aquele texto, aquela obra que você leu. E ela crítica é quando você põe a sua opinião, você expõe o seu ponto de vista enquanto leitor daquele trabalho. As resenhas, elas podem ser pedidas por algum professor em alguma disciplina que vocês estão fazendo, ou ela pode ser enviada também para publicação em revista. É um tipo de trabalho científico. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de resenha. Essa aqui fui eu que publiquei. Aí aqui vocês veem as principais informações. Esse aqui é a referência do livro que eu resenhei. Aí tá aqui. Aqui tá o título do livro, o meu nome, que foi a pessoa que fez a resenha, a identificação institucional, o e-mail, aí depois segue o texto. Então, essas que são as diferenças básicas de resumo e de resenha. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Outro tipo de trabalho acadêmico que é muito comum a gente ver em congresso, em eventos, são os pôsteres. Os pôsteres, eles são feitos ou de papel ou de lona. Eles têm mais ou menos a altura de 1,20 m. E o pôster, você traz um resumão do seu trabalho, mas você apresenta ele tanto por texto quanto por figura. Você pode também colocar figuras para poder ilustrar o seu pôster. Então, o pôster, geralmente, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um pôster, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o pôster daquele resumo que eu apresentei para vocês anteriormente. Aí, geralmente, cá no alto vem o nome do evento que vocês apresentam, né? Aqui é o título do trabalho, que é Teatro no Campo Seu Pomba, Grupo Ambeadores. Os autores do texto, aí vem as partes, que é a introdução, o objetivo do trabalho. Nesse caso, o objetivo desse trabalho era um grupo de extensão de teatro que fazia peças de teatro nas escolas de Rio Pomba. Aí a gente tem aqui os materiais que foram utilizados durante a pesquisa, os principais resultados. Como eu falei com vocês, tem elementos verbais e não verbais, então tem uma foto aqui para ilustrar o pessoal fazendo teatro. As conclusões, e geralmente você pode pôr agradecimento. Isso é mais comum quando o trabalho recebe financiamento, e você coloca o nome de quem concedeu a bolsa. Além disso, a gente tem os relatórios. Eu acredito que vocês já devem ter feito o relatório. O relatório ele pode ser tanto técnico como descritivo. Geralmente, os professores das disciplinas técnicas costumam pedir relatórios. A gente também usa relatório para poder, quando a gente tem bolsa de pesquisa, de iniciação científica, para poder relatar na metade da pesquisa o que você já conseguiu desenvolver, e quando você chega mais lá no final da pesquisa, você demonstrar todos os resultados que você conseguiu alcançar. O relatório ele tem que ter uma linguagem objetiva, e você pode também fazer um relatório no final do curso para você comprovar o seu estágio, no caso da bolsa de iniciação científica. Se você faz alguma prática no laboratório, o professor pode te pedir um relatório. Outro tipo de trabalho acadêmico que eu acho que vocês estão começando a se acostumar com eles são os artigos. Os artigos, eles são meio de divulgação científica, eles apresentam resultados de uma investigação. Pode ser que um professor em alguma disciplina te peça um artigo, ou você escreva um artigo para você publicar em uma revista. E os artigos, eles são as principais formas hoje que a gente tem de divulgação da ciência. A gente está vendo agora, na pandemia de Covid, que está sendo muito comum a gente ouvir nos próprios jornais falar, foi publicado um artigo sobre a vacina tal na revista Lancelot. A Lancelot é uma revista que é referência
em publicação de artigos sobre desenvolvimento de medicamentos e coisas do tipo. Então, o artigo dentro da comunidade científica, é o principal meio de você divulgar o que você está pesquisando, quais resultados que você chegou, ainda mais agora, como a gente pensar, por exemplo, na questão da pandemia e no desenvolvimento da vacina, são vários laboratórios no mundo que estão tentando desenvolver vacina. Não tem como um pesquisador que está aqui no Brasil ficar ligando para o pesquisador da China, para o pesquisador dos Estados Unidos, para o pesquisador da Oxford, para saber o que está fazendo. Então, quando ele publica o artigo, ele consegue mostrar para todo mundo o que está fazendo e, ao mesmo tempo, compartilhar a ideia, compartilhar o resultado. Isso é de grande valia, tanto na divulgação da ciência, como agora no caso que a gente está vendo na corrida pelo desenvolvimento da vacina, também ajuda nesse processo. A gente tem as monografias. Monografias é coisa que a gente faz geralmente no final de graduação ou de pós-graduação. Você escolhe um tema, você faz o seu trabalho, que é um trabalho monográfico, você usa outros autores e você segue as normas da BNT e faz aquilo com introdução, objetivo. Já o TCC, que também é um termo comum que a gente escuta para poder falar quantas pessoas estão terminando cursos, é o trabalho de conclusão. Ele não necessariamente ele precisa de seguir o modelo de uma monografia. Ele pode ser, por exemplo, eu faço faculdade de arquitetura, então seu TCC pode ser, você vai entregar um projeto de uma escola, um projeto de uma casa. Eu faço faculdade de engenharia de alimentos. O seu TCC pode ser o desenvolvimento de uma embalagem, o desenvolvimento de um novo produto, então não necessariamente precisa ser aquela coisa escrita. Pode ser um produto, ou um projeto, ou um artigo. Já dissertações e teses, gente, eu queria ensinar vocês, porque tem muita gente que troca as bolas, e eu sei que vocês vão aprender e não vão trocar mais as bolas. Dissertação é o trabalho que a pessoa desenvolve no mestrado. E tese, o trabalho que a pessoa desenvolve no doutorado. A pessoa vai escolher um tema, vai pesquisar sobre aquele tema e vai escrever todo o trabalho. No final, uma banca avalia, vê se você está aprovado ou não. E você pode pegar esse seu trabalho de dissertação de tese, dividir ele em artigos para publicar em revista, você pode publicar em livro. Então, o que eu queria que vocês guardassem a diferença mesmo de tese e de dissertação, que a dissertação você faz no mestrado e tese no doutorado. Outro tipo de trabalho científico é um projeto de pesquisa. Quando a gente fala projeto de pesquisa, é uma coisa que dá medo em algumas pessoas, mas não precisa de ter medo. Projeto é um esboço, é uma coisa que você está planejando, que antecede o que você vai fazer. Então, projeto de pesquisa, que você vai pesquisar alguma coisa, você pensa nos passos, o que você vai precisar, o que você vai pesquisar, quanto tempo você precisa para desenvolver essa pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, ele é bem o norte do planejamento. Fichamento também, gente, esse nome de fichamento é o termo mais antigo, não é da época de vocês, mas eu ainda peguei isso. Antigamente as pessoas iam indo lendo os livros, e para não perder as principais ideias, às vezes você lê um livro, acha que você vai precisar daquilo depois, pegava umas fichinhas de cartolina e ia anotando essas ideias, por isso que surgiu o nome de fichamento. Fichamento é você fazer a sistematização dessas ideias de algo que você está lendo, pode ser um artigo, pode ser um livro, o que quer que seja. E ele pode ser feito de 3 formas diferentes. O fichamento geralmente um produto que fica para você, algo que você produz para sua consulta para te auxiliar. Ele pode ser de resumo, enquanto você lê, por exemplo, um artigo, faz um resumo daquelas ideias, então você anota, lê o artigo do fulano de tal, e anota as ideias. O bibliográfico, que é um artigo que você também está lendo um artigo, um livro, mas você vai fazendo citações indiretas. Eu acho que vocês vão lembrar que citação indireta está craque disso. Craque disso, você vai colocando o autor de onde você tirou. Já o fichamento de citação é quando você faz o Ctrl+C, Ctrl+V de trechos daquele artigo. Então, você precisa de colocar a página de onde você tirou. Enquanto bibliográfico, você coloca o autor e o ano. Na citação, você precisa de colocar a página. Então, gente, o que eu queria apresentar para vocês hoje é esse bando de informação. Tá tranquilo para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vou explicar para vocês agora qual que vai ser a nossa atividade avaliativa da semana.
eu quero fazer um desafio para vocês. Quando der 1h da tarde, lá no Siga, eu vou liberar o link do Kahoot. Vocês já jogaram Kahoot? Vocês podem responder no chat. Beleza, vocês jogaram Kahoot, tá ótimo. Vou liberar para vocês o link do Kahoot. Esse Kahoot tem 10 perguntas sobre a nossa aula de hoje. Eu já vou colocar daqui a pouquinho o link da gravação da aula de hoje para vocês. E o desafio é, esse Kahoot vai ficar aberto de hoje, 1h da tarde, até amanhã, 1h da tarde. Cada um de vocês pode jogar uma vez o Kahoot. E a pessoa que ficar em primeiro lugar no Kahoot vai ganhar 1 ponto na disciplina, ficando dispensado de fazer a atividade da semana que vem. A pessoa vai ficar de folga da disciplina de técnicas e métodos de pesquisa na semana que vem. Se você não quiser jogar Kahoot, não tem problema. Todas as pessoas que jogarem, independente de ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, eu vou pegar a nota que vocês tiraram no Kahoot e vou transferir para o Siga, tá? Então, o Kahoot tem 2 etapas. Quem conseguiu o primeiro lugar fica dispensado de fazer atividade na semana que vem. E os outros que jogarem, eu vou colocar a atividade dessa semana sobre essa aula de hoje no Siga. Quem jogar o Kahoot não precisa de fazer. Caso você não consiga jogar o Kahoot, ou você tenha tirado uma nota muito ruim do Kahoot, você não gostou, eu vou abrir, a partir de sábado, o questionário lá, a partir de amanhã, depois de 1h da tarde, eu vou abrir um questionário no Siga com o tema dessa aula. Aí, quem não jogou o Kahoot, ou quem jogou o Kahoot e não gostou da nota, faz essa atividade, depois eu lanço, tá? Mas a questão do Kahoot é mais mesmo para jogar para campeão ficar liberado da atividade da semana que vem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Entenderam a questão do Kahoot? Então tá bom, gente. Vocês entenderam tudinho. Vou despedir de vocês. Obrigada por terem participado da aula. A gravação da aula vai estar no Siga. Eu já vou gerar aqui e já coloco lá no Siga, Matheus. Já vou fazer, tá? Então, deixa eu. É isso. Então, gente, até nosso próximo encontro. Obrigada pela participação e tchauzinho. Tchau, professora.